Bem-vindos a mais um episódio do 19 Gotas. Eu sou Rodrigo e hoje vamos mergulhar numa história que mistura ciência, colaboração internacional e uma conquista que coloca a TWRA e o Brasil sob os holofotes da sustentabilidade mundial. No episódio de hoje, a gente fala sobre o International Green Apple Award 2025, prêmio conquistado pelo projeto MDR Itaú, projeto esse feito pela TWRA, uma iniciativa que nasceu de um sonho e que, na prática, agora, prova que a ciência e a comunidade podem caminhar lado a lado. Para esse papo, eu recebo aqui duas vozes assim primordiais dentro da TWRA e dentro da ciência. Nós vamos conversar com a Yara Moreto, vice-presidente da TWRA e pesquisadora e professora da UFPR, que vem transformando a nossa forma de enxergar as águas tropicais. E Bettina Kozlowski Suzuki. Falei certo, Bettina? Quase. Kozlovski Suzuki. Obrigado pela correção. Gerente de Relações Internacionais da TWRA, que leva essa pesquisa além das fronteiras, conectando o Brasil com o mundo. E Ari Bettina, antes da gente entrar nessa história do prêmio, vamos dar um passo atrás nesse projeto que ele acaba depois virando o Araguaia Vivo. Vamos conversar um pouco sobre o projeto MDR Itaú. Como que esse projeto começou e como que ele toma forma dentro da TWRA? Pelo que me consta, parece que ele foi um dos primeiros projetos mais relevantes também dentro da TWRA. Vocês podem contar um pouco dessa história para a gente? Olá, Rodrigo, Bettina. Posso sim. A iniciativa, né, que surgiu a partir do projeto MDR foi lá em 2021, quando o Ministério do Desenvolvimento Regional, hoje o atual MIDR, abriu um edital para um programa chamado Águas Brasileiras. E o objetivo desse edital era selecionar instituições, né, de pesquisa que pudessem desenvolver atividades relacionadas, né, às nossas bacias hidrográficas e trazer um panorama, né, sobre isso e que essas instituições que fossem selecionadas poderiam receber, né, um financiamento privado para desenvolver o projeto. Então, a partir deste edital, né, a TWRA foi selecionada e nós pudemos, então, participar de um outro chamamento onde o Itaú se interessou por financiar essa proposta, né, para desenvolver atividades ali na bacia do Araguaia. Olha, então isso foi no primeiro ano da TWRA, né? Lembrando que esse ano a gente está completando 5 anos. Uhum. Ele foi, então, um dos primeiros projetos com a TWRA já formatada, é isso mesmo? Isso mesmo. Foi o primeiro projeto que nós tivemos, né, financiado pela iniciativa privada, e que veio, então, né, como uma grande oportunidade para que os pesquisadores, né, que fazem parte da TWRA, começassem a desenvolver os estudos, né, e a todas as atividades que se desdobraram a partir, né, da proposta. Quer dizer, a TWRA ela já nasce com um papel de protagonismo. E agora, quando a gente junta todos esses pesquisadores, também deve ter aí um grau de dificuldade de manter essas pessoas engajadas dentro do projeto. Você pode falar um pouco sobre esse tipo de trabalho, Betina, esse tipo de organização que é necessária? Sim, bom dia, né, Yara, Rodrigo, e poder participar aqui desse nosso bate-papo. Sim, não, então não apenas, né, engajamento, né, das centenas de pessoas envolvidas, né, desde o MDR até, né, culminando, né, no projeto, no programa que a gente tem em andamento, né, que é o Araguaia Vivo, mas também, como até a Yara, né, colocou, né, essa possibilidade de participação junto com o Ministério, essa possibilidade de financiamento, né, público-privado, e também, assim, uma característica nossa, né, da TWRA, é justamente ter esses canais abertos, né, de comunicação com diferentes atores e esferas da sociedade, né. Então, desde, né, do desenvolvimento, né, desse projeto, né, com o MDR e também na formação da TWRA, né, que formalmente, né, foi fundada, em 2020, né, então já nesse período também já, começando uma aproximação natural, por exemplo, com o CONFAP, né, que é o Conselho das Fundações de Amparo à Pesquisa. Então, num primeiro momento, né, o CONFAP, né, que é representando, né,
as fundações de todos os estados, né, do Brasil, e naturalmente também foi através, né, naquele mesmo ano, a gente teve assinatura, né, de um memorando de entendimento com o CONFAP, mas também, né, com, né, o suporte, né, das presidências das diferentes FAPs dos diferentes estados, e naturalmente assim, né, foi se desenvolvendo, né, conversas e negociações e interesse. Então, no nosso caso, né, do Araguaia Vivo, com relação à FAPEG, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, né? Então, isso se deu em 2021, mas, assim, efetivamente mesmo, né, o projeto, né, o programa Araguaia Vivo, ele só realmente começou formalmente já 2 anos depois, né, com a assinatura do convênio de pesquisa, desenvolvimento e inovação entre FAPEG e TWRA. Então, assim, ele vai surgir, né, o programa ele vai surgir com essa necessidade de a gente aprofundar o conhecimento, né, da bacia do Rio Araguaia, que, na verdade, se a gente pensar no Brasil, é uma das menos conhecidas sobre o ponto de vista científico. Então, esse programa vem, né, com uma série de atividades integradas, né, um programa assim, holístico, e realmente desde a questão de monitoramento, né, dos recursos hídricos, então em termos de quantidade, qualidade da água, né, até o nosso conhecimento mesmo das espécies que existem ali, da biodiversidade, e também fortalecimento das comunidades locais, então associando, né, pesquisa com turismo e também práticas sustentáveis de pesca. Então, essa junção, né, com essa questão das comunidades locais, aproximando, né, a pesquisa, né, das comunidades locais e tentando aprofundar e levar para um novo, um passo à frente, que é também colocar a água, né, como um eixo central nas questões de mitigação, né, e também de adaptação às mudanças climáticas. Então, a gente consegue ver que tem uma articulação de assuntos extremamente relevantes que estão em consonância, inclusive, com as ODSs. Agora, esse projeto do MDR Itaú, ele parece que junta dentro do seu momento, dentro da sua possibilidade, uma capacidade dele ser replicado muito grande. E ele tem um atrativo não só para as questões locais do próprio Araguaia, como questões nacionais e também questões internacionais. Ele tem um atrativo global muito grande. Yara, você pode falar um pouco sobre essa atratividade global? Um contexto bem interessante, Rodrigo, na construção da proposta do MDR foi que nós tínhamos inicialmente 14 atividades delineadas para serem financiadas, né, que nós propusemos para financiamento. E dentro disso, 3 atividades foram selecionadas pelo Itaú para que nós começássemos esse trabalho. Então, aí que nós pudemos iniciar as atividades com a linha de restauração de ambientes, a linha de monitoramento de qualidade da água e a linha de usos do solo, da qual eu fiz parte da coordenação. E isso daí, então, ao mesmo tempo, né, que nós já tínhamos iniciado a partir de uma conversa do professor Júnior com a presidência da FAPEG à época, para que nós pudéssemos ampliar essa proposta e aí desenvolver as demais atividades. Então, nós tivemos uma linha do tempo que foi permitindo que, a partir desse desenvolvimento, com o financiamento do Araguaia Vivo, nós conseguíssemos 11 atividades serem financiadas dentro desse programa. E, à época, eu estava no meu pós-doutorado na Austrália, e aí, em parceria, né, com o professor Anik Baduri, nós submetemos uma proposta para uma chamada do Future Earth, que estava aberta. Então, a submissão dessa proposta, que veio dessa minha linha de pós-doc, né, voltada aí para a bioeconomia e para a valoração de serviços ecossistêmicos, permitiu que nós apresentássemos essa proposta com a ideia de integrar com a linha de valoração de recursos ambientais que já estava sendo financiada pela FAPEG, o desenvolvimento de um projeto mais amplo, financiado aí pelo Future Earth.
Então, isso deu, né, o pontapé inicial para essas nossas atividades com financiamento internacional, né? Então, de uma proposta inicial, nós conseguimos ampliar para toda a bacia do Araguaia, com uma vertente que, como a Betina mencionou, abrange desde todo o contexto ecológico, todo o contexto ecossistêmico, bioeconômico e aí também passando pelo contexto social, trazendo, né, essa integração com stakeholders, essa integração com toda uma comunidade que faz parte daquela bacia hidrográfica, porque esse é o contexto essencial desses projetos, né, que são construídos em rede, em que nós podemos, de fato, estudar de maneira bastante ampla tudo o que acontece naquela bacia hidrográfica, né? Porque não é só o contexto de qualidade da água que precisa ser evidenciado, mas tudo o que acontece no entorno daquele ambiente. Isso tudo tem sido, então, extremamente relevante para o conhecimento que nós estamos trazendo agora. Estamos indo já para o 3º ano de programa Araguaia Vivo, né, sendo financiado aí pela FAPEG, e aí também para a atividade de bioeconomia e valoração, o financiamento internacional do Future Earth, que veio agregar para o desenvolvimento dessa proposta. Excelente. Esse financiamento do Future Earth é o que está atrelado à iniciativa Venus, não é? Exatamente. E a partir disso, nós construímos esse programa Vênus, né, ou Iniciativa Vênus, onde agregamos, então, ações de valoração de serviços ecossistêmicos e bioeconomia. Especificando um pouco mais, né, o que isso quer dizer, nós estamos trabalhando com, inicialmente, a valoração de 3 serviços ecossistêmicos, que seria, então, o estoque de carbono no solo, a infiltração de água no solo e a regulação microclimática, associada com o manejo do solo e da água, ou seja, nós buscamos entender também quais são os usos que estão sendo feitos e qual é o manejo que está sendo feito do solo e da água naquela bacia, para tentar trazer e também demonstrar para os principais usuários o quanto que o serviço ecossistêmico que eles usam como matéria-prima para a produção agrícola, principalmente, ela tem um valor extremamente alto. E aí a gente tenta inserir não só o contexto monetário, de mostrar o valor econômico daquele recurso, mas principalmente o contexto da conservação, a importância da conservação daquele recurso, daqueles serviços ecossistêmicos que são essenciais para um sistema produtivo se desenvolver. Então, a gente consegue, com isso, trazer informações de cunho econômico, de cunho ambiental e também social, né? Eu acho que essa é uma das principais importância quando nós falamos da iniciativa Vênus, é justamente agregar todo esse contexto de conhecimento integrado. Parece que isso tem eco desde o MDR. Eu vou até pedir a Betina para poder comentar. Esse fator em que a gente coloca o ser humano, né, a pessoa que está ali, como parte dessa conservação. E aí, falando para o nosso ouvinte, a ideia de conservação ela é um pouco diferente da ideia de preservação, né? Na preservação, você tem um ambiente ali que fica intocado, com o mínimo de interferência do homem. Na conservação, você tem o homem utilizando aquele espaço e, ao mesmo tempo, conservando os elementos que a natureza e que o próprio ecossistema pode trazer de benefício, como se fosse uma convivência pacífica e benéfica para os dois. Esse fator, Betina, de ter o ser humano ali incluído, ele é um fator que interessa para a colaboração internacional. E aproveitando, você podia falar um pouco como que funciona essa ponte internacional da TWRA. Sim, na questão social é extremamente relevante, né? Então, assim, obviamente, a gente você até colocou, né, num primeiro momento, a questão de ser, né, um projeto, né, nacional, de importância nacional. Então, obviamente, né, a questão da gente, né, tentar buscar soluções para, né, problemas locais, né, a nível nacional, mas isso se estende, obviamente, né, numa esfera global. Né, a nossa vocação, né, da TWRA, que na verdade, né, quando ela tem uma, né, uma trajetória relativamente longa, né, então
mas ela, né, se transforma, né, numa organização social, né, em 2020, mas é na verdade, uma iniciativa que vem, né, desde de antes até, né, até por parte do lado, né, australiano, querendo estabelecer, né, intercâmbio entre academia e também intercâmbio de negócios entre Brasil e Austrália, e depois, né, a gente vai culminar aí na TWRA, né, do lado brasileiro, e que tem a liderança por parte, né, na Austrália, por parte da Griffith University, né, que é lá de Queensland, através do seu Australian Rivers Institute, né? Então, assim, em termos do engajamento internacional, vem desde né, da sua criação. Então, como você perguntou, né, você colocou a questão de ser um projeto, né, nacional, mas a gente tem que estar, né, sempre lembrando, né, que no mundo atual, né, então, assim, a troca de conhecimento, troca de experiências, ela exige, né, essa possibilidade da gente buscar conhecimento, buscar a troca de experiências, não só entre pesquisadores, né, mas entre nações, e que tenham até, né, também problemas similares para resolver, digamos assim, né? Problemas né, da questão do uso, né, sustentável, né, dos nossos recursos. Então, assim, só para até colocar um pouco essa questão, né, de relevância, né, global, se a gente pensar, né, no Rio Araguaia, obviamente, na bacia do Rio Araguaia, a gente está com projetos, né, que obviamente a gente quer um impacto que tem um impacto local, né, que tem um impacto, né, para as comunidades que vivem ali, que vivem, né, daquele recurso, e obviamente, né, para o nosso país, né, como, né, no caso, né, vocação de produção de alimentos, mas se a gente pensar nessa questão da própria produção de alimento, né, essa é uma das maiores causas de alteração, né, ambiental em escala global, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, né, que para produzir alimentos, se a gente pensar em escala global, né, essa atividade, né, ela exige, né, responsável por 70% de abstração de água, se você pensar numa escala global. E no Brasil, né, em termos de recurso hídrico, o maior uso ele é destinado à irrigação, né? Então, tem um estudo assim, bastante recente, né, de poucos meses atrás, que saiu publicado numa revista bastante conceituada, né, no meio acadêmico, e os pesquisadores mostram, de fato, a grande ligação, né, dependência, então, por exemplo, né, de comunidade europeia e China, das bacias hidrográficas do Brasil para a produção de soja e carne. Então, né, e a bacia do Araguaia-Tocantins é uma das principais nessa questão. Então, a gente entender, né, ter uma gestão sustentável, né, de uma bacia hidrográfica, no caso, bacia do Rio Araguaia, né, então entender o efeito potencial, por exemplo, né, de escassez hídrica ali no local, que vai afetar, obviamente, as comunidades locais a nível nacional, mas a gente tem que entender também o quanto que, né, em termos de segurança alimentar em escala global, o quanto que também tem o efeito, né? Então, a gente está falando aqui, por exemplo, produção de alimento, tendo, né, a bacia do Araguaia um papel fundamental nessa produção, né? Seja de soja, produção de carne. Então, assim, a gente está falando da questão, né, do recurso hídrico. A gente também tem que pensar, por exemplo, na questão da biodiversidade. Então, que também é extremamente relevante em termos globais. Em termos globais, a gente vai ver que a perda de biodiversidade, né, do conhecimento das espécies existentes, né, em ecossistemas aquáticos de água doce, por exemplo, essa perda ela é bem mais acentuada do que se a gente pensa em ecossistemas marinhos e de ecossistemas terrestres. Então, e se a gente pensar, né, nos estudos, né, da região da bacia do Rio Araguaia, que tá inserido, né, a sua grande parte dentro do Cerrado, um dos biomas que a gente tem no Brasil, né, mas também conecta Pantanal à Amazônia. Então, o Brasil também, nessa questão da biodiversidade, é extremamente relevante, porque são sistemas que, em muitos casos, né, as espécies que ali ocorrem, né, elas são espécies que ocorrem apenas naqueles locais, então são as chamadas espécies endêmicas, né, que ocorrem apenas naqueles locais. Então, assim,
É preciso, então, a gente conhecer, né, toda essa diversidade, saber, né, ter uma gestão adequada dos recursos hídricos, porque não é apenas uma questão de apenas, né, nível local ou nacional, também tem repercussão global, né? Então, a gente está sempre precisando entender, né, que o que a gente faz a nível, né, local, as nossas ações no nível local, elas vão ter repercussão, né, a nível internacional. E aí você toca num ponto da realidade interessante, que é quando o Brasil está exportando carne, soja, ou seja lá o que for, ele também está exportando o potencial hídrico, né? A água que foi utilizada para aquilo. E é um valor que está oculto ali que a gente muitas vezes não contabiliza. Eu vou levar a palavra agora para a Yara, porque de alguma maneira também, pela conversa que a gente está tendo, essa parceria entre Brasil e Austrália, ela já está gerando um fruto dentro do próprio projeto que foi o MDR, que agora está no Fit to Rough. Esses projetos, eles são duplamente reconhecidos, né? Primeiro, o reconhecimento é quando ele é aprovado e ele é chamado para ser custeado. Isso já é um reconhecimento. Agora, a gente tem projetos que eles são reconhecidos mais de uma vez, que é o caso do MDR, nós vamos falar daqui a pouquinho, mas eu queria que você falasse um pouco dessa sua ponte Brasil-Austrália e o reconhecimento que foi a iniciativa Vênus ser patrocinada pelo Future Wave. É bem gratificante, sabe, Rodrigo, porque você realmente vê que o trabalho científico que nós, né, aqui no Brasil estamos realizando também é valorizado internacionalmente, né? E essas parcerias internacionais e a possibilidade de um financiamento internacional de uma agência que tem projetos pelo mundo todo traz, né, esse mérito para aquilo que nós estamos desenvolvendo, né? Ou seja, a equipe de pesquisadores da TWRA tem feito um trabalho excelente, né? E aí igual você mencionou, a aprovação de um projeto é o primeiro reconhecimento. E através disso, né, nós tivemos então agora a possibilidade de sermos premiados no Apple Awards, que foi, né, o primeiro reconhecimento, e também essa parceria com o Future Earth possibilitou que eu possa ir para a COP 30 na semana que vem. Então, estarei, né, representando a TWRA, a minha universidade, e também, né, essa parceria com o Future Earth, através do Future Earth, né? Ou seja, eles inclusive disseram que uma dos requisitos é que fosse uma mulher pesquisadora, né, brasileira, estando ali participando da COP e representando o que nós temos feito em termos de auxílio em relação às questões climáticas, para a resiliência da água, e eles têm um foco também nas soluções baseadas na natureza, ou seja, como que nós podemos nos adaptar sem deixar de mitigar, isso é bem importante, né, que a gente ressalte, mas trazer ações que vão ser de fato efetivas. Então, acho que esses dois reconhecimentos, né, tanto o prêmio, né, Apple Awards, quanto a possibilidade de participar na COP 30, que está sendo realizada aqui no Brasil, é extremamente gratificante, né, que nós possamos estar presentes, demonstrando que a pesquisa brasileira ela é reconhecida também internacionalmente. Gente, parabéns. Não, vamos falar sério aqui. Primeiro, parabéns pelo Obrigada. projeto. E segundo, parabéns pela representatividade feminina. Eu lembro que num Obrigada. episódio anterior nós conversamos muito sobre a questão da invisibilidade das mulheres dentro, né, das pesquisas, que elas Exato. são esquecidas, objetivamente esquecidas. Parabéns, eu Uhum. acho sensacional. E assim, parabéns para a TWRA pela conquista, pelo projeto MDR do Green Apple Award. Eu queria, Betina, que você falasse um pouco da importância desse projeto e de como que foi esse processo, né, da inscrição, o que isso representa para a TWRA e para os seus associados. Essa premiação, né, então, é assim, com bastante orgulho, né, que a gente está indo receber essa premiação, né, em cerimônia que vai acontecer, né, no Palácio de Westminster, em Londres. Então, realmente é um reconhecimento bastante importante, né, para a nossa organização.
Então, é um prêmio, né, que é concedido pela The Green Organization, que é uma organização internacional sem fins lucrativos, né, que é dedicada justamente, né, a reconhecer, a premiar e promover melhores práticas ambientais ao redor do globo. Então, nesse processo, né, foi importante a gente mostrar esse histórico, né, essa evolução, especialmente de projetos da TWRA na bacia do Rio Araguaia, mostrar, né, de que já vem sendo desenvolvido projetos, né, com resultados concretos, né, então é exemplo do projeto do MDR, e culminando, né, com o projeto, né, com o programa, então, Araguaia Vivo, né, que segue aprofundando, né, esses estudos. Então, isso foi decisivo, né, para o nosso reconhecimento, né, junto a essa premiação. Então, a TWRA ela foi reconhecida por, né, as suas realizações, né, na área de meio ambiente, nessa área, né, do meio ambiente, e sendo selecionada entre mais de 700 candidaturas, né, ao redor do globo. Então, realmente é com bastante, né, orgulho, e isso, né, certamente, porque é uma organização, né, uma premiação também considerada dentre as mais importantes nessa questão de sustentabilidade, né, ambiental ao redor do mundo, então premia, né, as organizações que, né, investem, né, as suas ações na busca, né, de sustentabilidade. Então, isso realmente é bastante importante para a nossa projeção da TWRA e do programa, né, Araguaia Vivo, internacional, abrindo, né, portas aí para novos networking né, possibilidades, né, de participação em fóruns internacionais. Então, isso é bastante importante, né, para a nossa organização. É um prêmio que abre portas, né? Não só o reconhecimento do projeto MDR, mas também o reconhecimento do peso que os pesquisadores que fazem parte da TWRA têm para poder levar esses projetos adiante. Eu acho isso, assim, realmente fora de série, né? E eu queria saber um pouco mais sobre as expectativas a partir desse prêmio. Eu vou deixar para vocês responderem, Yara e Betina. Eu estou falando de expectativa do ponto de vista de fechamento de novos projetos ou novos empreendimentos da TWRA a partir dessa conquista. Bom, Rodrigo, sempre que nós temos projetos que são reconhecidos, aprovados, seja por CNPq, né, ou pelas nossas FAPs, isso já demonstra, né, que tanto o projeto quanto os pesquisadores, eles têm know-how, eles têm gabarito para estar desenvolvendo aquelas propostas. Quando nós ampliamos esse leque para iniciativas, né, que são internacionais, isso também coroa ainda mais, né, essa possibilidade. E a TWRA tem tido muito sucesso nesse aspecto. Então, o que a gente espera, né, a partir dessas possibilidades, né, de todo esse potencial que nós estamos, né, desenvolvendo e demonstrando a partir desses financiamentos, que a gente possa, então, conseguir mais projetos, né, já existem iniciativas aí sendo desenvolvidas, em que a Betina também, né, a participação da Betina tem sido essencial nesse contexto internacional, para que a gente possa, então, construir cada vez mais projetos robustos e que tenham esse interesse internacional. Né? E uma das coisas que a gente percebe muito nessas propostas é que não se pode deixar de lado a integração. E aí, quando eu falo de integração, tanto do aspecto ecológico, né, tanto do aspecto do manejo desses ecossistemas, mas principalmente do quanto que eles são importantes para a sociedade. Né? Então, nós fazemos essa conexão, montamos ali, né, quadros que demonstram que vai existir, de fato, um impacto muito positivo, tanto a partir do conhecimento que é gerado com as pesquisas científicas, que são pesquisas desenvolvidas por instituições, né, que têm um grande potencial e por pesquisadores também, e que a gente pode, então, trazer essa informação, vencer, às vezes, até uma resistência que existe em relação àquilo que está sendo trazido da academia, muitas vezes, ou das instituições científicas, para
realmente fomentar ações que sejam, de fato, essenciais e geradoras de políticas públicas, que eu acho que esse é um ponto extremamente importante quando nós desenvolvemos um projeto. O que a gente espera? A gente espera que aquele estudo ele demonstre que políticas públicas precisam ser ou melhoradas ou implementadas. Então, essa é a nossa expectativa dentro da TWRA, né? Trazer sempre essa abordagem agregadora, né? E que faz, então, que nós possamos aí, que fez que nós tivéssemos, né, sucesso com esses projetos e que eu acredito realmente que isso possa permanecer a partir desses networks e dessas redes, né, que nós estamos construindo a partir dos contatos internacionais e também nacionais que são gerados. Betina, alguma coisa a acrescentar? Na verdade, só reforçar, né, isso que a Yara já colocou. E assim, eu acho que é importante a gente, né, ressaltar que todas esses reconhecimentos e premiações, obviamente, elas só são possíveis, né, só se tornam realidade a partir do engajamento e envolvimento, né, de todas as pessoas, né, ao longo né, dos primeiros projetos, das primeiras ideias da TWRA. Então, aí são centenas de pessoas envolvidas, né? Então, desde das conversas, né, trocas de informação, das negociações até, né, efetivamente né, a conclusão, né, ou seja, né, o sucesso com o financiamento para poder, né, tocar as atividades, mas também, né, atingir esse ponto final, digamos assim, de trazer, né, respostas concretas, né, para a sociedade e que a gente possa ter, né, uma melhor gestão, né, dos recursos naturais e aqui no nosso caso, né, dos recursos aquáticos. Então, assim, realmente é um envolvimento de bastante gente, né, nesse processo. Então, só acho que temos assim a comemorar, né, toda essa trajetória, né, que a gente tem observado, né, da nossa organização. Gente, tem que comemorar e tem que comemorar muito. Olha, esse prêmio ele é um marco, mas também é um chamado, né, para as pessoas seguirem fazendo mais e melhor. Eu normalmente peço uma mensagem final de quem está participando aqui do 19 Gotas, mas eu vou pedir uma mensagem final especial, assim. Eu quero que vocês falem para aquela pessoa que quer fazer a diferença com o seu trabalho de pesquisa ou que nem é pesquisador. Às vezes é uma pessoa que é um representante de uma comunidade local e que quer fazer diferença no lugar onde vive, com a conservação, com a preservação dos nossos ecossistemas e talvez até participando de alguma maneira junto com a ciência. Que mensagem você passa para essas pessoas, assim, para elas se inspirarem a continuar aquilo que elas querem fazer? Sim. Bom, na verdade, eu acho que é o entendimento, né, assim, para a pessoa, né, para o indivíduo que vive dali, daquela região, é o entendimento da importância, né, que o recurso tem para a própria subsistência, né, mas a importância também, se a gente pensar como a gente vem falando aqui, né, ao longo, né, dessa conversa, o impacto, ele não é apenas local. Obviamente, é local para quem vive dali, daquela região e quer, obviamente, conservar aquele sistema da melhor forma possível, mas precisa, para isso, conhecer, né, entender, ter esse sentimento de pertencimento, né, naquele ambiente que é seu, né, onde, né, a pessoa vive, está inserida, mas também entender que essa interligação, né, que hoje em dia, assim, o que está acontecendo numa determinada região, ela obviamente vai ter um primeiro impacto ali naquele ambiente, mas entender que em muitos casos há uma grande interdependência que, né, o que a gente faz aqui nesse ambiente, ele pode ter efeito, né, cumulativo e que pode afetar até, né, grandes distâncias geográficas. Então, começar ali, né, no nosso cantinho, mas isso tem uma grande repercussão, né, em termos de dimensões, né, geográficas, espaciais, então é nesse sentido. E aí, Yara, nossa embaixadora na COP30, o que você tem para dizer para o nosso Pois ouvinte? é, eu estou muito feliz, sabe, Rodrigo, em poder participar da COP30 e também, né, fazer parte dessa premiação, né, do Green Apple Awards. E isso
demonstra, né, como que nós estamos desenvolvendo um trabalho de qualidade. E mais do que isso, o que eu queria destacar é quando os próprios moradores vêm falar conosco e trazer para nós pesquisadores o que eles estão percebendo que está acontecendo, que está mudando ali naquela localidade. Ah, professora, a gente percebe que a água do rio está diminuindo, né? A gente está verificando mudança na pesca, no tamanho dos peixes, e isso são dados que as nossas pesquisas têm trazido, têm demonstrado que realmente está acontecendo. Ou seja, existe um impacto muito grande ali, e quando as pessoas entendem que nós, pesquisadores, estamos ali para trazer informação que pode melhorar a qualidade de vida deles num âmbito local, como a Bettina mencionou, isso já é gratificante por si só. E aí, depois, quando nós vamos para o âmbito mais acadêmico, né, para um âmbito mais institucional, poder agregar tantos pesquisadores ao longo do Brasil e também pesquisadores internacionais que trazem toda uma bagagem de conhecimento, que se dedicam, né, que estão ali indo a campo ou buscando dados, né, para poder demonstrar, veja, nós precisamos fazer alguma coisa porque a situação está mudando. E isso não é só aqui. Nós demonstramos, né, a partir dos nossos ambientes de estudo, mas a gente verifica que globalmente nós temos esses impactos e que toda a comunidade científica mundial está interessada nisso, principalmente no Brasil, no nosso contexto, né, continental, que é imenso, e no quanto isso também, né, as mudanças que ocorrem aqui podem influenciar em outros países e em toda uma dinâmica global. Então, eu vejo que as pesquisas, nesse sentido, elas precisam ser mais também agregadoras, no sentido de que todos são muito bem-vindos a participar, porque cada um de nós tem um papel essencial dentro das suas linhas de trabalho, das suas linhas de pesquisa, e pode contribuir imensamente, né, com aquilo que está sendo desenvolvido. E essa é a proposta da TWRA, né, que nós possamos trabalhar em rede, nacionalmente, internacionalmente, em prol de um bem comum, que no nosso caso o foco é principalmente a água, é principalmente os recursos hídricos, mas que existe toda uma interdependência das demais áreas. E acho que esse é o foco, e agradecer a todos que fazem parte, né, que fizeram e que fazem parte, né, dessas iniciativas, que estão ali contribuindo, né, nos mais variados âmbitos. Nada se faz sozinho. E pesquisas grandiosas também não se faz, principalmente não se faz sozinho. E eu acho que isso é reflexo dessa integração, né? Então, é agradecer, né, é parabenizar todos nós que estamos aí trabalhando, né, em prol da ciência. Eu que agradeço. Obrigado, Bettina. Obrigado, Yara. Não posso nem transmitir em palavras o prazer que é estar com duas pessoas que eu admiro tanto aqui nesse podcast, nesse episódio. E dizer também que eu acho que esse episódio ele mostra que nenhum projeto, gente, caminha sozinho, que é uma junção de pessoas que estão com o mesmo objetivo. Mostra também que a questão da internacionalização ela não é um luxo, é uma necessidade estratégica no enfrentamento dessas crises que a gente tem. E esse processo de reconhecimento, ele não é só para poder falar, olha, eu tenho um troféuzinho aqui. É uma maneira da gente demonstrar para o mundo uma necessidade de mudança. E uma mudança que não é só no meio ambiente, uma mudança que é dentro da gente também. Então, assim, tome atitude e se junte com pessoas boas. Vem para cá para a TWRA que vocês vão encontrar um monte de gente boa querendo trabalhar. Para isso, inclusive, eu vou pedir para vocês dois favores. Marca o sininho aqui embaixo e dê um joinha, não custa nada para você e para a gente faz uma grande diferença. Outra coisa, acesse o nosso site dtwra.org e acesse também as nossas redes sociais. Parabéns ao time da TWRA por essa conquista histórica, que venham muitas outras maçãs verdes para a gente e muitos outros prêmios e reconhecimentos. Vamos continuar trabalhando duro para poder fazer o que a gente faz de melhor, que é trabalhar pelas águas tropicais. Gostou do episódio? Compartilhe o 19 Gotas, siga o podcast nas plataformas e venha ser uma gota de mudança nesse grande rio de transformação. Muito obrigado, gente. Até a próxima. A gente se vê por aqui e nas nossas redes sociais. Até mais.